Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai trazer o texto, a gente vai falar um pouco da medida provisória MP 1181 de 2023, que criou um programa para reduzir filas no INSS, né? Com o pagamento de bônus para servidores. Então, assim, o que acontece? Praticamente todos os benefícios previdenciários entram nessa medida provisória. Então, com essa MP, um dos objetivos, MP é medida provisória, um dos objetivos é reduzir o tempo de análise dos processos administrativos de reconhecimento inicial, manutenção, revisão, recurso, monitoramento operacional de benefícios e avaliação social de benefícios administrados pelo INSS, que represente um acréscimo real à capacidade operacional regular de conclusão de requerimentos individualmente considerado. Então, o que acontece? Quem tem fome tem pressa. E é uma ótima medida provisória para reduzir a fila do INSS, e a boa notícia é que ela vai durar até abril de 2024. Podendo ser prorrogada até julho de 2024. Então, o servidor do INSS vai ganhar R$ 68,00 para cada processo resolvido, além da sua meta. O perito vai receber R$ 75,00 para perícias realizadas, além da meta estabelecida. Então, através da portaria conjunta, Ministério da Previdência Social e INSS, portaria número 38, de 20/7/2023, o INSS voltou a conceder auxílio-doença, chamado de auxílio por incapacidade temporária, sem que seja necessária a realização da perícia médica. Então, a medida integra o programa de enfrentamento à fila de benefícios previdenciários. Então, a concessão feita por meio de análise documental, incluindo atestado médico, conforme a portaria publicada no dia 21/7/2023. Então, a fila do INSS tem hoje mais de 2 milhões de segurados à espera da concessão de benefício previdenciário. Então, de acordo com a portaria, os segurados eles podem solicitar o auxílio-doença por meio de análise documental, enviando o atestado médico pelo aplicativo ou site Meu INSS. Também é possível fazer o pedido pela Central Telefônica 135. É ótimo esse retorno do INSS na concessão de auxílio-doença, que mudou de nome, né? Então, a gente vai falando um pouquinho, após a reforma, passou a chamar auxílio por incapacidade temporária. E aí o INSS passou a conceder sem que seja necessária a realização da perícia médica. Então, a concessão é feita por meio de análise documental, incluindo o atestado médico, conforme a portaria publicada no dia 21/7/2023. Então, a fila do INSS ela tem hoje mais de 2 milhões de segurados à espera da concessão de benefício previdenciário. Então, de acordo com a portaria, os segurados eles podem solicitar o auxílio-doença por meio de análise documental. Então, envia o atestado médico pelo aplicativo ou site Meu INSS. Também é possível fazer o pedido pela Central Telefônica 135. E os servidores administrativos do INSS, os peritos médicos, já podem aderir ao programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que paga o bônus, né, conforme eu falei, por produtividade. Então, o que acontece?
quem cumprir as exigências já pode se cadastrar no programa por meio do gerenciador de tarefas. Esse programa ele engloba benefícios não concedidos nos últimos 45 dias, já no caso das perícias são 30 dias. Segundo a normativa, servidores que realizarem a análise de pedidos de benefícios fora do horário de expediente poderão receber até R$ 1.064 extras, caso cumpram a meta mensal de análise extraordinária. Então, quem solicitar o benefício precisará enviar o atestado médico por e-mail no Meu INSS ou entregando em uma agência ou no canal, né, Meu INSS ou na agência da Previdência. E o INSS aumentou de 90 para 180 dias o período do afastamento temporário por doença, que é feito de forma remota. Então, você não precisa mais agendar a perícia médica. O sistema é chamado de Ateste Med. Então, caso a pessoa tenha um pedido negado, ela terá prazo de 15 dias para recorrer ou entrar com um novo pedido. Antes, o prazo era de 30 dias. Então, agora se só espera 15. Não precisa mais esperar 30. O auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, que é o nome depois da reforma, é um benefício previdenciário que é destinado a trabalhadores que estão temporariamente incapacitados de exercer suas atividades laborais devido a um problema de saúde. Então, esse benefício ele é oferecido pelo INSS. Para ter direito ao auxílio-doença, o trabalhador ele precisa estar contribuindo para a Previdência Social ou ter cumprido o período de carência, que é o número mínimo de contribuições mensais exigido. Também é possível receber o auxílio-doença aqueles que estão no período de graça. Além disso, é necessário você comprovar a incapacidade temporária para o trabalho através de perícia médica realizada pelo INSS, que no caso é indireta. A incapacidade temporária, ela pode ser causada por diversos motivos, como doenças, acidentes, problemas de saúde ou cirurgias. Então, é importante a gente deixar claro que o auxílio-doença, ele não é concedido para casos de doenças pré-existentes à filiação no regime geral de previdência social, a menos que essas doenças se agravem. Então, o benefício, ele é pago durante o período em que esse segurado estiver incapacitado para o trabalho, limitado a um prazo determinado pelo médico perito do INSS. Então, durante esse período, o trabalhador recebe um valor mensal correspondente a 91% do salário de benefício, ou seja, uma média simples dos salários de contribuição ou dos salários dos últimos 12 meses de contribuição, sempre o que for de valor menor. Bom, o auxílio-doença ele nunca pode ser inferior a um salário mínimo. E é importante mencionar que para ter direito ao auxílio-doença, o segurado não pode estar recebendo nenhum outro benefício previdenciário, como aposentadoria ou seguro-desemprego. Além disso, é necessário passar por uma avaliação médica periódica para verificar se a incapacidade persiste ou se houve recuperação, pois o benefício é concedido apenas enquanto a incapacidade temporária estiver presente. Caso haja recuperação da capacidade de trabalho ou o segurado não cumpra com as obrigações e exigências do INSS, o auxílio-doença ele pode ser cessado. Então, o auxílio-doença sem perícia chegou a ser concedido durante a pandemia, né, que a gente teve de coronavírus em 2020 e 2021, e depois entre os meses de julho e dezembro de 2022. A concessão ela estava parada nos últimos meses, após a portaria editada pelo governo Bolsonaro ter perdido a validade. Então, o benefício será concedido por um período de até 180 dias intercalados ou não.
E é importante avisar que os benefícios por incapacidade temporária concedidos por meio do Ateste-Med, mesmo que de forma não consecutiva, não poderão ter duração superior a 180 dias. A novidade é que inclui os segurados que sofrerem acidente de trabalho. Só que eles vão ter que apresentar a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, ao INSS. Caso contrário, eles vão ter que agendar uma perícia médica se não apresentar a CAT. Bom, aqui vai uma dica importante. Se a empresa se recusar a emitir a comunicação de acidente de trabalho, o próprio trabalhador, seus dependentes, o sindicato, uma autoridade pública ou o médico que o atendeu podem fazer o preenchimento do documento. Então, o próprio trabalhador que sofreu o acidente, esse acidente de trabalho, ele pode preencher essa comunicação. Bom, como é que o empregado pode emitir a CAT? O ideal é buscar o auxílio de um advogado trabalhista. Isso porque será preciso entrar no site da Previdência Social para registrar a comunicação de acidente de trabalho e fazer o preenchimento correto de todas as informações. Então, como você pode ver, mesmo que o empregador se recuse a emitir a comunicação de acidente de trabalho, a empresa não está livre dessa responsabilidade. Bom, voltando a falar da Portaria Conjunta Ministério da Previdência Social e INSS, número 38, o atestado médico ou odontológico, deve ser em papel, sem rasuras e conter as seguintes informações: nome completo, data de emissão, que não pode ser igual ou superior a 90 dias da entrada do requerimento, diagnóstico por extenso ou código da CID, Classificação Internacional de Doenças, assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regras vigentes. Identificação do médico com nome e registro no Conselho de Classe, que é Conselho Regional de Medicina, ou Conselho Regional de Odontologia. No Ministério da Saúde, que é o registro do Ministério da Saúde, ou carimbo, data do início do repouso ou do afastamento das atividades habituais, prazo necessário para recuperação, de preferência em dias. Essa data pode ser estimativa. Então, o segurado ele precisa prestar atenção para os requisitos exigidos no relatório médico, porque se faltar um deles, o pedido poderá ser indeferido e o novo pedido só poderá ser feito após 15 dias. Então, a portaria ela ainda alerta que a emissão ou a apresentação de atestado falso ou que contenham informações falsas configura crime e sujeitará os responsáveis a sanções penais, civis e administrativas e ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos. Caso haja no atestado indicação de repouso por prazo indeterminado, na documentação apresentada será considerado o afastamento pelo prazo total, ou seja, de 180 dias, que é o máximo permitido nessa modalidade. Quando não for possível a concessão por meio de análise documental, por não cumprimento dos requisitos estabelecidos ou quando o repouso necessário for superior a 180 dias, o segurado poderá agendar um exame médico pericial presencial. O requerimento para prorrogação de um benefício não poderá ser feito por meio de análise documental. O segurado que já tiver um exame médico pericial agendado, ele poderá optar pelo procedimento documental, desde que a data de agendamento da perícia presencial seja superior a 30 dias da data do requerimento do Ateste-Med.
Outra mudança trazida pela portaria é que os benefícios que dependam de perícias médicas externas, domiciliar ou hospitalar e que decorram de cumprimento de decisões judiciais também poderão ser concedidos por meio de análise documental. Isso é outra novidade. Bom, eu estou muito tempo sem trabalhar. Eu posso solicitar o benefício? O trabalhador que ficou um longo período sem trabalhar, ele precisa ficar atento se ainda possui qualidade de segurado. Ela é conferida ao trabalhador que possui uma inscrição junto ao INSS, está realizando ou já realizou contribuições. Então, o período de graça do INSS é o período em que o segurado ele mantém sua qualidade de segurado, mesmo sem realizar contribuições para a Previdência Social. Então, durante esse período, o segurado continua amparado por alguns benefícios previdenciários, desde que preenchidos os requisitos legais. O tempo de duração do período de graça, ele pode variar de acordo com a categoria do segurado e a situação em que se encontra. Para os segurados empregados, trabalhadores avulsos e empregados domésticos, o período de graça é de 12 meses após a cessação das contribuições. No entanto, se o segurado tiver contribuído mais de 120 meses, sem interrupção, esse prazo é ampliado para 24 meses. Se receber o seguro-desemprego, é ampliado para 36 meses. Para os segurados facultativos, que são aqueles que contribuem de forma voluntária, o período de graça é de 6 meses após a cessação das contribuições. Já para os segurados contribuintes individuais, autônomos, empresários, o período de graça varia de acordo com o tempo de recolhimento. Então, é importante deixar claro que durante o período de graça, o segurado não precisa realizar contribuições para o INSS. Porém, para manter a sua qualidade de segurado, é necessário observar os prazos estabelecidos e cumprir os requisitos previstos em lei. Caso ultrapasse o período de graça sem efetuar novas contribuições, o segurado ele perde sua qualidade de segurado e pode ter restrições no acesso aos benefícios previdenciários. Bom, por que precisa constar na CID a doença no documento médico? Bom, a CID, ou CID-10, é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Ela é publicada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e tem como objetivo padronizar classificação das doenças dentro dos seus sinais, sintomas, entre outros. Dentro das normativas do INSS, eles determinam que essa informação deve constar nos documentos médicos. Bom, qual a diferença entre auxílio-acidente e auxílio-doença acidentário? Aqui, mais uma vez, o nome do benefício pode gerar dúvidas no segurado. O primeiro ponto a esclarecer é que a gente está falando de duas coisas bem diferentes. O auxílio-doença acidentário, ele é um benefício de auxílio-doença que é devido ao trabalhador que sofreu um acidente ou tenha uma doença ocupacional, ficando assim incapacitado de realizar suas atividades laborais por um período de tempo. Então, dessa forma, o segurado ele ficará afastado temporariamente do serviço e não poderá trabalhar enquanto estiver recebendo o benefício. Já quando a gente fala em auxílio-acidente,
né? A gente está falando depois, normalmente ele vem depois do auxílio-doença quando o segurado, embora com sequelas, já está apto ao trabalho. Então terá direito a esse benefício, por exemplo, o segurado que não teve uma recuperação total e apresentou sequelas permanentes devido ao incidente, o que acabou reduzindo sua capacidade laboral. Então, dessa forma, o auxílio-acidente ele tem um caráter indenizatório e será permanente até o segurado se aposentar ou falecer. Bom, já estão querendo colocar aí o auxílio-acidente também no pente fino, mas por hora segue sem nenhum, ainda não foi feito, mas vamos aguardar. Chegou a ser colocado, acho que numa medida provisória, se não me falha a memória, e depois ela não virou lei, mas enfim. A gente tem que estar esperto e ir se informando, porque assim, você tem que manter atualizado o endereço no INSS, porque qualquer convocação de perícia, qualquer coisa, está lá certinho o endereço, senão eles vão mandar para um lugar, você não está, e eles vão mandar mais uma vez e o benefício acaba sendo suspenso. Então tome cuidado em manter os seus dados devidamente atualizados perante o INSS. Bom, gente, quem quiser pode acompanhar os programas aqui pela rádio. A gente sempre coloca no YouTube. E trechos de programas eu sempre coloco no Instagram, no Facebook, que é o Ragosta Advocacia. E também tem o TikTok, advogada Tatiana Ragosta, e o Kawaii, que a gente coloca trechos de programa para quem quiser acompanhar. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.